Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no final de semana eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 nas bilheterias. Então, vamos lá! Então pessoal, antes de mais nada, só explicando pra vocês aqui o local diferente. Eu tô na casa dos meus pais, eu já gravei aqui algumas vezes, esse é o meu quarto e hoje é meu aniversário, né? Então só explicando pra vocês, né, porque o ambiente é diferente, mas eu vou tentar, pelo menos, eu não sei se vou conseguir editar e postar a tempo, mas eu vou tentar trazer o Clube da Bilheteria ainda hoje no domingo, começando na primeira posição pelo filme Transformers: O Despertar das Feras. Então, O Despertar das Feras é o sexto filme na franquia Transformers, se a gente não incluir o Bumblebee, né? Se a gente colocar somente os filmes que são literalmente Transformers, esse filme seria o sexto filme, porque eu nem me lembro direito, né? O primeiro filme é somente Transformers, o segundo é Transformers: A Vingança dos Derrotados, o terceiro é O Lado Oculto da Lua, o quarto eu literalmente não lembro o nome, e o quinto é o último Cavaleiro. Então só um deles que eu literalmente não me lembro o nome, se eu lembrar eu falo aqui pra vocês. Mas o filme abriu com 60 milhões de dólares, que deixaram ele na primeira posição, só que não por tanto assim, né, porque um filme que foi lançado na semana passada tinha chances reais de ficar na primeira posição nesse final de semana, e vamos dar uma olhadinha se 60 milhões de dólares é uma abertura digna, né, de um filme do Transformers, começando pelo Transformers 1, que foi lançado lá em 2007, que abriu com 70 milhões de dólares e acabou fazendo 709 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Depois o Transformers 2 em 2009 fez 108 milhões de dólares, a melhor abertura da franquia, e acabou fazendo 836 milhões de dólares, e aí que a franquia começou a evoluir muito no mercado internacional. O terceiro filme abriu com 97 milhões, só que fez 1,123 bilhão de dólares ao redor do mundo inteiro, com certeza o melhor resultado da franquia até o momento. E aí no quarto filme, o resultado foi mais ou menos o mesmo. O filme abriu com 100 milhões de dólares e acabou fazendo 1,104 bilhão de dólares. Esse filme foi lançado em 2014, só que aí em 2017 a franquia deu uma despencada, porque o quinto filme abriu com 44 milhões e fez somente 605 milhões de dólares. Então, esse último filme, né, o sexto filme, ficou bem acima do quinto, né, que como eu disse abriu com 44 milhões de dólares, só que ainda ficou bem atrás de vários outros filmes da franquia. E eu coloquei o Bumblebee aqui só por medida de comparação. O filme abriu com 21 milhões e acabou fazendo 467 milhões. Então eu acredito que esse filme tem potencial para bater a marca dos 600 até dos 700 milhões de dólares. Vai depender um pouquinho de como vai ser o boca a boca, né? Se o público vai gostar bastante do filme e se o filme vai conseguir se segurar, porque as próximas semanas vão ser realmente muito movimentadas em Hollywood. E essa abertura de 60 milhões não foi o suficiente para entrar no top 5 das maiores aberturas de 2023, porque ficou atrás das aberturas de Super Mario, do Across the Spider-Verse, do Guardiões da Galáxia Volume 3, do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, da Pequena Sereia e do John Wick 4. Então, na verdade, não entrou nem no top 6 das maiores aberturas, o que é algo um pouco raro, né, para esses filmes do Transformers. Mas avançando pro Across the Spider-Verse, que é o segundo filme animado da Sony, estrelado pelo Miles Morales e mais uma porrada de Homem-Aranhas, né? Porque já é o segundo filme que trabalha esse conceito de multiverso, inclusive no título, né? A gente tem o Aranhaverso. O filme conseguiu fazer 55 milhões de dólares no seu segundo final de semana, com uma queda até que surpreendente de 54%. Só que com a abertura sensacional, essa queda fica muito mais baixa do que parece, né? Porque uma queda de 54% pode parecer alta se o filme teve uma abertura de 50 milhões, 60 milhões, só que para um filme que teve uma abertura de 120 milhões, uma queda de 54% é considerada excelente, e esse filme já vem tendo um resultado muito positivo ao redor do mundo todo. O filme chega a 225 milhões de dólares em território americano, que já é uma marca sensacional por lá também.
E mundialmente o filme chega a 389 milhões, que é mais do que suficiente para bater o seu antecessor, que fez 370 milhões, só que esse filme tá a somente 2 finais de semana, ele ainda tem uma corrida gigantesca pela frente, ele ainda tá fazendo 55 milhões, então ele vai continuar trazendo muito dinheiro nas próximas semanas, e se a gente comparar com outros filmes do Homem-Aranha, dá pra gente acreditar que esse filme tem potencial para bater inclusive outros filmes. Começando, né, pelo primeiro, que fez 825 milhões, o segundo 788, o terceiro 894, o de 2012, né, que já começou com o Andrew Garfield, 757, o de 2014 708, depois 880, 384, 1.1 bilhão e 1.9 bilhão. Obviamente ele não vai bater, pelo menos é o que eu imagino, né, que ele não vai conseguir bater nenhum dos filmes do Tom Holland, mas eu imagino que esses filmes que estão na casa dos 700, 750 milhões podem sim ser ultrapassados por essa nova animação com Miles Morales, lembrando que o orçamento dessas animações é bem menor do que o dos filmes em live action, né? Tem filmes em live action aí com orçamentos realmente muito grandes, enquanto a animação custou na casa dos 100 milhões de dólares. E na análise, semana após semana, a gente tem, né, que ele tinha feito 208, agora avançou para 389, então um avanço de 181 milhões de dólares nas bilheterias, né, ao redor do mundo inteiro. Esse filme deve trazer mais uns 100, 120 milhões na semana que vem, depois vai cair para mais uns 60, 70, então o potencial do filme é realmente muito alto, ele tem potencial para bater a marca de 800, e eu acredito que essa marca já é um pouquinho arriscada, né, da gente falar, mas é uma possibilidade muito grande, né? Inclusive, o filme pode ir ainda mais alto se ele seguir os moldes, por exemplo, do Super Mario, ou se seguir o molde de outras dessas animações ultra bem sucedidas. E na terceira posição ficou o filme da Pequena Sereia, que teve uma queda novamente muito boa. O filme está tendo uma performance muito semelhante à performance do Aladdin em território americano. O Aladdin, que lembrando, é um filme bilionário, né? Bateu a marca de $1 bilhão alguns anos atrás. E o filme conseguiu trazer mais 22,7 milhões de dólares no seu terceiro final de semana, então não é uma marca ruim em território americano. E a marca não seria ruim ao redor do mundo todo se o orçamento do filme não fosse tão acentuado, como eu vou mostrar pra vocês. A bilheteria não tá sendo tão ruim quanto muitas pessoas estão falando, só que o orçamento foi absurdo, né? O filme custou 250 milhões de dólares, se eu não me engano, e o orçamento de marketing foi absurdo também, na casa dos 140 milhões, né? Eu vou fazer um vídeo ainda a respeito disso também. Só que o filme, ele matou as próprias chances antes mesmo do lançamento, independente do filme não ter tido uma receptividade sensacional, independente de todas as controvérsias, eles já erraram na hora de fazer o orçamento do filme. Um filme como esse, custando na casa dos 150 milhões, já estaria próximo, né, de pagar o próprio custo, ou pelo menos teria possibilidade de pagar, né, o próprio orçamento, só que isso não vai acontecer, não tem chance nenhuma desse filme não ser um flop para Disney, justamente porque o custo foi muito acentuado. O filme chega a 228 milhões de dólares nos Estados Unidos, que é uma performance positiva que coloca o filme dentro do top 5, só que a performance mundial do filme está sendo muito ruim. O filme chega a 414 milhões de dólares se a gente incluir o mundo inteiro. Lembrando que é normal que um filme como esse, um live action como esse da Disney, eu citei na semana passada vários outros filmes como Rei Leão, como Aladdin, que fizeram muito mais dinheiro fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Inclusive o Rei Leão, se eu não me engano, bateria a marca de $1 bilhão somente com o mercado internacional, mesmo se a gente excluísse a bilheteria doméstica, e a gente tá vendo com o filme da Pequena Sereia um resultado completamente contrário. O filme tá fazendo mais dinheiro nos Estados Unidos do que fora dos Estados Unidos, o que é algo muito raro para um filme desse porte. Os motivos podem ser vários, mas a questão é que o filme não está agradando o mercado internacional, enquanto o filme está tendo um apelo norte-americano muito grande. Ele poderia já estar na casa dos 700 ou até 800 milhões de dólares se ele tivesse esses mesmos splits que alguns desses outros filmes da Disney têm. Splits que eu estou dizendo é quantos por cento aconteceram no mercado internacional, quantos por cento aconteceram no mercado norte-americano.
Então, se ele tivesse seguindo o caminho de vários desses outros filmes, o resultado já seria positivo para a Disney, não em termos de lucro, né? Porque, como eu disse, o orçamento realmente foi absurdo. Eu não sei quem é o responsável por um orçamento como esse, mas com certeza ele não merece estar numa posição de decisão em uma grande empresa. E avançando, né? Continuando trazendo muito dinheiro semana após semana, ficou o filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Os filmes do Guardiões da Galáxia, historicamente, tiveram pernas muito positivas e esse filme não é diferente, porque mesmo em um momento fraco do universo Marvel, ele chega a 335 milhões de dólares somente em território americano e um total de 805 milhões de dólares. Então, um filme como esse não só bateu o primeiro Guardiões da Galáxia, que foi lançado, um filme que estava em um momento de aceitação muito diferente. Agora a gente viu que esse filme não só bateu, como tá chegando próximo do volume 2, né, que foi lançado ali no auge de popularidade do universo Marvel. E no final de semana 6, o filme fez 7 milhões de dólares, como eu falei pra vocês, enquanto o segundo filme fez 6 milhões e o primeiro filme fez 10 milhões. Então ele tá perdendo um pouquinho no ritmo semana após semana pro primeiro filme, né, agora que o filme já avançou bastante, só que ele já bateu o resultado absoluto do primeiro filme, enquanto ele continua à frente do ritmo do segundo. E na quinta posição ficou o filme O Bicho-Papão, que fez mais 6,9 milhões de dólares. O filme vai ser um fracasso, pelo menos penso eu, pra Disney. Novamente, por causa do orçamento, a Disney tá errando feio nos orçamentos, não que seja um filme da Disney propriamente, mas o filme chega a 39 milhões de dólares com um orçamento de 35 milhões de dólares, então o filme precisa fazer próximo dos 100 milhões para se pagar, e ele chegou a somente 39, sendo que normalmente filmes como esse já fizeram mais do que metade, né, da sua bilheteria nos 2 primeiros finais de semana. Então eu duvido um pouco que esse filme vá conseguir retomar, ainda mais considerando que ele teve uma queda bastante acentuada do primeiro para o segundo final de semana, considerando, né, que ele não teve uma estreia sensacional. E só lembrando de alguns dos filmes que saíram do top 5, o filme do Super Mario fez 1,315 bilhão. Eu falei que eu não ia falar mais a respeito do filme, só que o filme continua trazendo bastante dinheiro. Ele trouxe 15 milhões do final de semana passado para esse, que é um volume significativo. Se vocês olharem aqui, eu continuei atualizando essa tela, o filme continua tendo quedas muito baixas e é uma possibilidade ele chegar a 1,350 bilhão se ele continuar com esse ritmo acelerado. E se algum país não relançar, né, se eles não fizerem alguma artimanha para conseguir elevar ainda mais esse filme. No top 5 das animações de todos os tempos, o filme não vai bater, como eu disse várias vezes, o Frozen 2, né? Só que é o primeiro filme, então existe a possibilidade que um Super Mario 2 consiga bater o filme do Frozen, pelo menos é o que eu imagino, porque muitas pessoas que ainda não assistiram Super Mario podem vir assistir de alguma outra forma, né? Podem assistir em algum serviço de streaming e irem aos cinemas quando o segundo filme for lançado. Mas de qualquer forma, o filme já bateu o primeiro Frozen, que é um mérito gigantesco para um filme animado, e bateu também Os Incríveis 2 e o filme dos Minions. E outro filme que eu não posso deixar de citar aqui, que assim como o filme da Pequena Sereia, só que em um grau um pouquinho menor, né, que eu vou explicar por quê, é o filme Velozes e Furiosos 10. O filme vai ser um fracasso em termos financeiros, porque o filme não está trazendo uma bilheteria positiva em território americano, e o filme chega a somente 652 milhões de dólares, que é muito pouco. Eu vou colocar aqui a bilheteria de todos os filmes da franquia. É um resultado muito ruim, ainda mais considerando que o filme trouxe pouco dinheiro dos Estados Unidos, que é o mercado que deixa mais dinheiro para o estúdio. Então o resultado está sendo muito ruim, né? Eu não sei dos planos aí do Vin Diesel, eu não sei se os planos vão ser mantidos para essa franquia, mas com certeza o orçamento tem que ser reduzido, porque esse filme custou 340 milhões de dólares. Então o filme da Pequena Sereia custou 250 milhões, trouxe bastante dinheiro nos Estados Unidos, e o filme do Velozes e Furiosos custou quase 100 milhões de dólares a mais, e o resultado norte-americano está sendo muito pior. Então eu diria que os dois filmes estão praticamente no mesmo barco. Então agora, para finalizar, entrando no top 5 nos Estados Unidos em 2023, o primeiro filme obviamente é o Super Mario com 570 milhões, Guardiões da Galáxia Volume 3 com 335, A Pequena Sereia com 228, Spider-Man Across the Spider-Verse com 225, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 214 milhões. Então, apesar de tudo que tá todo mundo falando, tem 3 filmes da Disney dentro do top 5, o que mostra o poder da empresa mesmo em um ano terrível
nível, mesmo com todo mundo criticando a empresa, com pessoas boicotando, o filme ainda tem 3 dos maiores filmes em território americano. E no mercado internacional, a gente começa com o filme Super Mario Bros. Com 1,315 bilhão de dólares, Guardiões da Galáxia com 805, Full River Red com 673, Velozes e Furiosos 10 com 652 e Terra à Deriva 2 com 604 milhões de dólares. Então, pessoal, esse foi o Clube da Bilheteria desse final de semana. Perdão aí, né, o vídeo um pouquinho abaixo do nível que eu costumo fazer. Só eu expliquei pra vocês, né, foi meu aniversário, eu decidi gravar o vídeo aqui no meu quarto, então, só explicando pra vocês, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse final de semana, o que vocês acharam do resultado do Transformers, o que vocês acharam da continuidade da bilheteria de Pequena Sereia e principalmente do filme do Homem-Aranha. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.